É uma alegria estar mais um ano, né, trabalhando aqui nas atividades do programa Forma Campo. Eu sou a professora Arlete Ramos. Olha, a Aguinaldo está com o somzinho ligado. Não. Aguinaldo. Licença. Oi, mãe. Como é que eu vou tirar a Aguinaldo aqui para poder fazer silêncio? Aguinaldo. Seu som tá ligado, Aguinaldo. Tá passando uma musiquinha aí, você tá ouvindo? Você tá me ouvindo? Deixa eu ver se é Aguinaldo mesmo. Eu não estou conseguindo tirar. Eu te vi, eu te vi. Você estava feliz com aquele homem, não pode negar. Não é nada do que você pensa. Claro que é. Não, deixe-nos assim. Aguinaldo, você está ouvindo a gente, Aguinaldo? Tá aberto seu som. Senhor Jesus. Eles conversaram sozinhos. E a partir daquele momento, tudo mudou. Minha mãe foi embora e eu nunca mais voltei a ver. Não quero. Não posso ligar para você estar falando. Preciso olhar nos olhos dela. Pergunta por que ela abandonou a gente. Pior que a gente não vai poder começar enquanto ele estiver com ligado, né? Acho que ele não está ouvindo a gente. Eu tenho que ver ela. Pronto. Ouviu, né? Então. Essa foi. Aguinaldo, você está ouvindo um sonzinho aí tranquilo? Enfim. Gente, nós convidamos vocês aqui hoje, né, para a gente falar um pouco para vocês sobre o que nós estamos pensando aí para o programa Forma Campo esse ano, no que se refere aos conselhos municipais de educação. Na verdade, algumas questões postas, né, a partir do que está sendo evidenciado esse ano, e já por alguns municípios, o programa Forma Campo, ele geralmente começa lá para o mês de abril, é uma demanda que começa mais depois que termina a ação do ano anterior aqui na UESB, que é o mês de abril. Entretanto, esse ano, com a demanda que teve dos próprios municípios, recomeçando aí nova gestão, iniciando com novas gestões, algumas gestões recomeçando, né? Então, foram chegando algumas demandas aqui para a gente que nós tivemos que dar respostas para essas demandas, né? E isso, de certa forma, nos estimulou a já iniciar as atividades do programa Forma Campo agora em março. Então, nesse primeiro momento, nós estamos iniciando a nossa primeira atividade, mesmo, com vocês aqui, essa atividade de hoje, né, com os conselhos municipais de educação, porque a ideia é a gente chamar vocês mesmo para uma parceria no sentido daquele nosso compromisso mesmo, como educadores e educadoras, né, conselhos municipais de educação, aqui enquanto universidade, né, enfim, enquanto cidadãos e cidadãs também, né, que a gente precisa pensar em garantir, né, fazer a nossa parte no que se refere à questão de uma educação pública e de qualidade, entendendo que tanto a universidade como os conselhos municipais de educação são funções que estão no âmbito do Estado, né,
diria Estado enquanto em federação, né, mas que são que os conselhos, no caso, né, entes federados municipais aí. E aí a gente queria mesmo, né, pedir para vocês convidar vocês, né, para estar conosco nesse ano, nessa parceria pela educação do campo. Né? E quando a gente fala de educação do campo, nós estamos falando de todas aquelas pessoas que retiram do campo as suas condições de sobrevivência, seja eles da agricultura familiar, indígena, quilombola, assentados e acampados, ribeirinhos, povos das marés, das florestas, enfim, comunidade feixe de pasto, todos esses sujeitos, né? E lembrando que a educação do campo também não se refere só ao campo como área rural, né? Mas também com um campo de possibilidades. Então, nesse sentido, nós pensamos dentro de uma perspectiva mesmo de contínuo, né? De inter-relação entre cidade e campo. E não uma dicotomia, diria assim, né, de campo e cidade, cada um no seu espaço, mas, na verdade, entendendo que o campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo, né? Então, nesse caso, a gente pensa trabalhar a educação do campo nesse sentido mesmo, da gente pensar, buscar essa inter-relação entre campo e cidade. E aí, quando nós pensamos em trabalhar com vocês, né, nessa questão de convidar vocês aqui para fazer essa discussão, pensando mesmo nessa possibilidade da gente estar fazendo essa parceria conjunta com vocês aí. E aí, para aquelas pessoas, né, que têm conhecimento, que a gente tem realizado uma formação. Deixa eu tirar esse WhatsApp aqui, senão vai ficar fazendo esse barulho chato no computador. Quem já estava tem consciência que nós realizamos uma formação conjunta e os conselhos municipais de educação são nossos parceiros, no sentido de que pensar, né, uma proposta de educação do campo, diretrizes, enfim, estabelecer documentos normativos nas redes municipais, isso cabe, né, aos conselhos municipais de educação. Não tem como a gente fazer isso fora desse espaço que legitima as nossas ações, né? No âmbito municipal, são os conselhos municipais de educação. E aí, por isso mesmo, a gente trabalha também, nós temos ciência, né, de que a nossa formação é um processo contínuo e que, por mais que a gente saiba, nós ainda temos muito a aprender, né? Então, por isso, a gente faz aqui a formação do FormaCampo, no que se refere aos conselhos municipais de educação. Essa formação acontece no grupo de trabalho número 1, que é o que nós chamamos de grupo GT1, de diretrizes, né, que elabora, tem como pauta uma formação voltada para as políticas educacionais do campo, em especial a construção ou reelaboração das diretrizes municipais de educação do campo. E aí a gente... nós temos alguns municípios, né, que fala que já fez as diretrizes, então por isso que a gente coloca a perspectiva de reelaboração, porque no primeiro ano que nós começamos a fazer as diretrizes, a gente percebeu que tinha município que chegou para a gente, né, já com um documento elaborado, mas que, na verdade, quando nós fomos observar esses documentos, não tinha fundamentos na educação do campo, só tinha um nome de educação do campo, né? Então, nesses casos, a gente faz um processo também de orientação para que haja uma reelaboração desse documento para
colocar, né, com pauta específica para a educação do campo. Aqui, na verdade, né, a gente criou para isso, né, aqui dentro da universidade, para auxiliar nesse sentido, o FormaCampo, que foi surgido no ano de 2021. De lá para cá, né, a gente tem ampliado a nossa formação ano a ano. As diretrizes começam a ser construídas no ano de 2022. Alguns municípios já fizeram em 2022 conosco, outro tanto fez em 2023, outro tanto fez em 2024, e ainda assim tem também outro tanto que ainda não fez, né? E aí vai fazer agora em 2025. Então, no nosso grupo de trabalho 1, a gente tem não só as diretrizes, mas também a elaboração da matriz curricular das escolas do campo, que também é uma ação que a gente tem como parceria os conselhos municipais de educação, né? E é muito importante que os conselhos estejam juntos, né, para que a gente possa estar construindo esses documentos normativos de forma colaborativa. No nosso sentido, é de orientação, e no caso dos conselhos municipais, né, a gente está, na verdade, contribuindo, né, colaborando com esse processo de construção. Então, o FormaCampo, ele surge com esse propósito, e a gente tem, né, ampliado, ano a ano, esses documentos. Bom, quando nós falamos das nossas ações, e aí falando eu disse inicialmente, né, essa questão do papel do FormaCampo enquanto formação continuada e documentos que são pensados a partir das nossas orientações, mas tem uma coisa que tem nos preocupado bastante nesse ano, né, e que, na verdade, tem nos preocupado ano a ano. E esse ano parece que a coisa está mais séria ainda, e que é algo que depende principalmente dos conselhos municipais de educação. E aí, por isso mesmo, a gente resolveu chamar vocês para essa conversa inicial, que é a questão do fechamento de escolas do campo, né? Isso é uma coisa que está gravíssimo no nosso país, mas na região Nordeste, a Bahia é um estado que se desponta, né, com essa questão de fechamento de escolas, e aí quem tem a função, do ponto de vista legal, de coibir, né, esse fechamento de escola nas redes municipais, são os conselhos municipais de educação. E aí nós temos acompanhado alguns municípios que as gestões municipais estão deliberadamente fechando essas escolas, né, e aí alguns conselhos têm nos procurado, preocupados também, né, com essa situação e querendo, inclusive, orientações de como que poderia estar fazendo para não deixar que isso aconteça. Porque, veja bem, se a gente tem uma legislação que garante que as crianças do campo estudem nas suas comunidades, então, e nós temos um órgão, né, que normatiza no sentido de acompanhar para que não haja esse fechamento deliberado das escolas do campo. Então, é óbvio que esse fechamento, né, de escolas do campo é necessário que tenha um acompanhamento direto desses órgãos normativos, né, para que haja uma diminuição desse fechamento de escolas ou que não haja fechamento de escolas, né? E aí, nesse sentido, eu trouxe para vocês, porque às vezes a gente se depara em alguns lugares com alguns conselhos municipais que alguns presidentes de conselhos municipais que ainda desconhecem um pouco, né, essa questão do que se refere à educação do campo. Né? Então, assim, primeiro dizer que nós temos aqui na LDB de 96, né, que é a que está em vigor, orientações específicas sobre a questão das escolas que ficam em áreas rurais. Né? Então, a gente tem aqui, no artigo 23 da LDB,
uma orientação que diz que, na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente. Aí vem currículos, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Ora, quando nós temos aqui esse artigo, né, o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, do Ensino, nós vamos ter que a lei ela é aprovada em 96 e entra em vigor em 96, mas nós vamos ter, oriundos dessa lei, vários decretos e resoluções posteriores. A exemplo do decreto 7352 de 2010, que nos diz, que nos define o que é uma escola do campo, né? Quando se trata na legislação brasileira sobre a educação do campo e sobre a escola do campo, essa legislação, ela vem dizer o seguinte: escola do campo são as escolas que estão em áreas rurais, mas também as escolas que estão em áreas urbanas, desde que os seus alunos sejam a maioria do campo. Então, nós bem sabemos que essa é uma realidade de grande parte dos nossos municípios, né? Que fecha as escolas do campo e leva seus alunos para a cidade mais próxima. E ali, coloca ali uma escola maior para receber esses alunos do campo, de modo que a maioria desses alunos são alunos das áreas rurais próximas. Então, pela legislação brasileira, voltando aqui, para esses alunos, né, temos que ofertar conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às realidades e interesses de alunos da zona rural. Vejam, então isso significa que nós precisamos pensar, isto porque a educação do campo não diz respeito a um espaço geográfico, diz respeito aos sujeitos que estão na escola. E se esses sujeitos que estão na escola são do campo, ainda que a escola esteja na cidade, não, aquela escola não é uma escola urbana, né? É uma escola da cidade, e sim uma escola do campo, porque a maioria dos sujeitos são do campo. Então, nós temos, de acordo com essas orientações legais, que tanto aqueles alunos que estão nas escolas localizadas nas áreas rurais, como também os alunos que estão nas escolas localizadas nas áreas urbanas, onde tem a maioria dos alunos oriundos do campo, também essas escolas são escolas do campo, entende? Então, significa que os conselhos municipais de educação precisam deliberar sobre isso, né? No sentido de pensar, de acordo com a legislação educacional brasileira, né, as nossas políticas educacionais, nós precisamos pensar tanto na questão do currículo, como na questão da organização escolar, como na questão da adequação do calendário escolar, como também na questão de pensar o currículo específico que tem relação com a natureza do trabalho nas áreas rurais. Então, isso são normativas que cabem, né, que a gente tem que dialogar dentro dos conselhos municipais, porque a gente precisa aprovar documentos que garantam esses direitos aos alunos e alunas do campo. E é por isso mesmo que a gente, enquanto Forma Campo, nós temos pensado na construção do projeto político-pedagógico, né, para as escolas do campo, não importa se elas estejam no campo ou na cidade, mas sendo escolas do campo, né, que tem a maioria dos alunos do campo, então, temos que ter ali um projeto político-pedagógico voltado para a realidade desses sujeitos que fazem parte daquela escola. Também temos pensado na matriz curricular, né? Então,
para garantir um currículo conforme preconiza aqui o artigo 23, né? Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. E aqui também a questão do artigo 26, que estabelece os currículos do ensino fundamental e médio, deve ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Então, veja bem, no artigo 26 da mesma lei, diz justamente que nós temos que pensar num currículo que tenha, na parte diversificada do currículo, né, que são, nós temos no currículo 60% que diz respeito ao núcleo comum, que é comum para todos, né, de norte a sul do país, e temos uma parte diversificada, que, como bem diz aqui o artigo 26, que tem que tratar daquilo que é relacionado às características regionais e locais, né, da cultura, da economia, ou seja, pensar na perspectiva da realidade local, dentro dessa parte diversificada do currículo, que também tem que ser normatizada dentro dos conselhos municipais de educação. E aí, a gente chama vocês justamente para a gente estar dialogando sobre essa questão, porque, veja, além da gente pensar no currículo, pensar nos sujeitos, pensar que a organização do trabalho pedagógico das escolas do campo tem que garantir os direitos, né, dos sujeitos que estão no campo, nós temos também que garantir aquilo que preconiza a legislação e a garantia dos direitos no que se refere a estudar nas comunidades. E aí, quando a gente olha para essa sequência aqui de fechamento das escolas públicas do campo no Brasil, né, a gente percebe que nós temos uma lei, que é a Lei 12.960 de 2014, que ela vem justamente tratar sobre a questão do fechamento de escolas do campo, e aí a gente vê aqui uma escala de fechamento de escolas tão grande que os gestores municipais, eles têm de forma deliberada fechado as escolas, tratando a educação tão somente como mercadoria. E aí a gente tem que ter consciência que a educação, conforme a nossa Constituição, né, ela não é uma mercadoria, ela é um direito social, um direito público garantido, público subjetivo, garantido constitucionalmente. Então, se ela é um direito, né, é algo que foi conquistado como direito, então não é uma mercadoria. E aí os municípios ficam só naquela relação de custo e benefício, o que é mais barato, o que vai economizar, e isso é tratar a educação como mercadoria. Então, a gente sabe que quando as pessoas têm consciência, né, da importância da gente garantir para cidadãos e cidadãs essa implementação, efetividade dos direitos, né, e aí sim a gente faz os enfrentamentos necessários para coibir esse fechamento, né. Se a gente pega, por exemplo, ainda na LDB, ali naquele mesmo artigo 23, lá vai ter um parágrafo único, aqui nesse mesmo artigo 23, aqui, olha, depois de adequação à natureza do trabalho na zona rural, nós vamos encontrar esse parágrafo único, que vai dizer o seguinte: o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, isso significa que os conselhos municipais de educação, né, que são os órgãos normativos, têm que olhar a questão tanto de estabelecer um diagnóstico, como também olhar a manifestação da comunidade escolar. E nós sabemos, inclusive, que algumas comunidades, né, as secretarias de educação chegam lá oferecendo, né, só
garantindo o céu na terra para que possa fechar aquela escola e que possa levar os alunos para a cidade, levar os alunos para uma escola distante, né, porque é melhor para as crianças, e a gente bem sabe que não é. A gente sabe que a criança tem uma escola do lado da casa dele, ou ele tem que pegar um transporte escolar e ficar dentro de um carro todo dia, 2 horas por dia, é melhor ele estudar ao lado da casa dele. Sem contar que há um desenraizamento de identidade desses sujeitos, dessas crianças, né? Porque eles passam a não estar ali mais na sua cultura, observando o seu espaço local, enfim, há toda uma perda de identidade desses sujeitos. Então, é por isso que, do ponto de vista legal, nós precisamos analisar o impacto disso aí, né? E a lei é clara nesse sentido de que tem que os conselhos, no caso, que são os órgãos normativos, fazerem análise de diagnóstico do impacto desse feitiço, ouvir a comunidade, né? A gente vai ter mais, nós tivemos uma legislação em 2008 também, que vai dizer o seguinte, né, no artigo, foi a resolução de 2008, a número 2, que é uma resolução que atualiza a resolução número 1 de 2002, que estabelece as diretrizes operacionais para a educação do campo. Lá no artigo 3, diz o seguinte, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental serão sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de escolas e de deslocamento das crianças. Então, veja que a legislação é clara nesse sentido. Mas, professora, por que a senhora está trazendo tudo isso para hoje? Porque algumas pessoas têm nos procurado para dizer assim, olha, passa para a gente uma orientação de como a gente deve agir nessa questão de fechamento de escola, porque é o município que está fechando as escolas. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje são instruções legais, né, norma também de política educacional, que servem para fundamentar as orientações de vocês para a Secretaria de Educação, no sentido quando vocês forem consultados sobre o fechamento de escolas. Então, é por isso que eu estou trazendo essas legislações para vocês. No parágrafo único dessa resolução número 2, de 2008, diz o seguinte, parágrafo único, quando se fizer necessária a adoção do transporte escolar, deve ser considerado o menor tempo possível no percurso residência-escola e a garantia de transporte das crianças do campo para o campo. Porque o que está acontecendo, né? A gente está vendo os municípios, muitos fechando escolas e levando os alunos para a cidade. Porque tem o transporte escolar. Veja o que a lei nos diz, que no caso de deslocamento, é um deslocamento intracampo, e não do campo para a cidade. Então, ainda temos aí um inciso que diz, sempre que possível, o deslocamento dos alunos previstos no caput deverá ser feito do campo para o campo, evitando-se ao máximo o deslocamento do campo para a cidade. Então, veja que nós temos aqui toda uma legislação que vai garantir às crianças do campo o direito de estudar nas suas comunidades de origem. E aí, mas essa legislação, ela diz claramente que é um papel do Conselho Municipal de Educação de estar, né, observando, né, todas essas questões, inclusive de estar realizando, né, pareceres, análise de impacto, observando manifestações da comunidade escolar. E aí, para ficar mais claro, né, para vocês, facilitar para vocês, né, a gente está trazendo aqui essas orientações. Aqui também tem o artigo número
o segundo artigo das diretrizes operacionais de educação do campo, de 2002, que vai dizer a quem é destinada a questão da escola do campo. Então, veja, a identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à realidade social da vida coletiva no país. Ou seja, a identidade da escola do campo tem que ser voltada para a questão da realidade dos sujeitos do campo. E mais, nesta mesma resolução, ela traz ali os princípios da educação do campo, né? Para que vocês possam fazer algum documento para a Secretaria de Educação, tratando dessa questão do fechamento de escola do campo, vocês precisam se pautar nessa legislação. Eu vou depois, inclusive, pedir Ricardo para colocar esses slides lá na nossa página do Forma Campo, para que vocês possam ter acesso, né? Caso alguém queira consultar ali quais foram os documentos que a professora Arlete utilizou e tal, vai estar disponível lá para vocês. Então, ali tem os princípios da educação do campo, né, na resolução número 2, que diz o seguinte: a educação e o conhecimento universal devem ser garantidos como direitos inalienáveis dos povos do campo. Que os povos do campo tenham acesso à educação pública, gratuita e universal em todos os níveis e modalidades no e do campo. Né? Ou seja, os alunos da EJA, indígena, quilombola, ribeirinho, né? Enfim, todos os sujeitos do campo têm que ter direito. Por que isso? Porque eles são cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, pagam impostos igualmente a quem está na cidade. Então, a gente paga imposto justamente para a gente ter nossos direitos garantidos. Então, não importa se eu estou morando no campo, eu também tenho direito, assim como quem está na cidade. Se ter uma educação pública, gratuita e de qualidade é um direito de quem está na cidade, também é um direito de quem está no campo. Então, os entes federados no país têm que garantir os direitos, né, aos sujeitos, seja do campo ou da cidade. O reconhecimento de que há especificidades no modo de vida, cultura e organização social dos povos do campo. Então, a gente precisa reconhecer isso nos documentos, né, no projeto político-pedagógico da escola, na matriz curricular. Tudo isso tem que estar documentado, porque a partir do momento que está documentado, é mais fácil da gente cobrar, né? É mais fácil e é um direito nosso de cobrar. A educação do campo deve ser construída a partir da diversidade dos sujeitos do campo. Comunidades negras rurais, quilombolas, boias frias, assalariados, rurais, poceiros, meeiros, arrendatários, acampados, assentados, reassentados, atingidos por barragem, agricultores familiares, vileiros rurais, povos das florestas, indígenas, pescadores, ribeirinhos, entre outros. Então, isso aqui são princípios da educação do campo que estão lá no documento oficial, né, na resolução número 1 de 2002, como eu falei para vocês. Mais outro princípio: o povo do campo tem direito a uma escola do campo, política e pedagogicamente vinculada à história, à cultura e às causas sociais e humanas dos sujeitos do campo. Então, veja, quando a gente pega as legislações nos conselhos municipais de educação, nós já pesquisamos em alguns, é muito raro a gente encontrar alguma delas que trata da educação do campo. Inclusive, falar de educação infantil do campo, a EJA no campo, não. A gente não percebe que há uma preocupação nesse sentido. Por que não há? Porque, normalmente, né, a gente ainda não avançou
do ponto de vista de formação, de luta, de militância, de envolvimento social, ou mesmo de compreender os nossos direitos, né? E por isso a gente, às vezes, esquece, na hora que a gente está fazendo a política educacional, de incluir ali essa questão do respeito às diferenças, que é algo que está pautado dentro da diversidade, né? Então, isso é preciso ser delineado, bem delineado nos nossos documentos. Então, às vezes, alguém pode dizer assim, professora, mas quando a gente está falando de educação infantil, nós já estamos falando de educação infantil no campo e na cidade. Minha gente, quando a gente trata, né, de algo de forma generalista, isso dificulta muito, porque pode chegar o gestor municipal e dizer assim, não, aqui não está falando de educação infantil do campo. Então, como eu já ouvi em vários lugares, né? Então, e vocês sabem que existem especificidades. Então, é por isso que a gente precisa deixar isso bem registrado nos nossos documentos, né? Sobre o funcionamento e a organização, né? A escola, o funcionamento e a organização da escola deve ser adequada aos tempos e ao modo de vida dos sujeitos do campo. Como seria isso? Justamente, quando a gente pensa assim, por exemplo, que a grande dificuldade aqui, por exemplo, quando a gente fala assim de calendário escolar, né? Aqui no município não tem como ter um calendário diferente. E isso não dá por causa da comunidade, dá principalmente por causa dos professores, que a maioria dos professores querem ter as férias iguais, né? Iguais meu marido na minha casa tira férias em janeiro, então eu quero minhas férias em janeiro. Meus filhos tiram férias em janeiro, então eu também tenho que ter férias em janeiro. Então, há aquela preocupação muito da centralidade ser no professor e não nos sujeitos, para quem aquela educação é de direito, né? E, na verdade, o que está garantido na lei é que a escola tem que organizar o currículo, a organização do tempo e do espaço escolar de acordo com o modo de vida dos sujeitos. Ou seja, as questões climáticas, né? Observando as questões sazonais e tudo mais. A escola do campo deve estar socialmente referenciada na vida e na luta do povo do campo. Reconhecimento e incorporação das práticas pedagógicas construídas dentro destes princípios, pelos movimentos sociais e outras organizações dos povos do campo. Então, veja que nós temos aqui, né, vários princípios que vocês podem ali, olha, eu vejo que lá naquelas diretrizes, naquela resolução, né, que institui as diretrizes operacionais de educação do campo, vocês vão encontrar fundamentos ali para dialogar sobre várias questões, desde as questões da diversidade, a questão do currículo, da organização do tempo escolar. Então, são várias questões que estão ali pautadas, né? A necessidade das crianças estarem estudando em suas comunidades. Então, nós temos aqui participação das comunidades do campo na construção de políticas públicas, no projeto político-pedagógico e nos currículos. Então, nós só podemos dizer que um projeto político-pedagógico é de uma escola do campo se houver a participação da comunidade. Nós só podemos dizer que é educação do campo se houver a participação da comunidade. Se não houver, né, a gente, como eu já vi casos também, que aqui há de tudo, viu, minha gente? Aqui a gente vê de tudo. Então, a gente vê, por exemplo, municípios onde as escolas fizeram Ctrl-C, Ctrl-V dos projetos político-pedagógicos, levaram para os conselhos municipais que reconheceram esses projetos, mesmo sendo de comunidades completamente diferentes. Mesmo sendo um projeto político-pedagógico de indígena para uma escola quilombola. Então, aqui a gente tem visto de tudo. E aí o Conselho não tem o cuidado de observar esses documentos que não pode ser reconhecido dessa forma. Então, a gente precisa observar, né,
todas essas questões dentro desse contexto de políticas públicas de educação do campo. Só é do campo se tiver os sujeitos do campo participando. Se for a secretaria que leva pronto, não é do campo. Se a gente construiu sozinho dentro do conselho, não é do campo. Né? A gente pode até estar fazendo política para educação no campo. Né? Você vai fazer aqui para implementar no campo, mas você não pode dizer que é educação do campo, porque se fosse do campo, estaria com os sujeitos do campo, você não estaria levando pronto, estaria sendo feito com eles, coletivamente. E a educação do campo é um processo de formação humana produzida em diferentes espaços. A educação do campo está comprometida com um modelo de desenvolvimento social economicamente justo e ecologicamente sustentável, né? A gente não pode estar falando de educação do campo pensando ali em algo que é de destruição do meio ambiente, né? De algo que defende o agronegócio, porque o agronegócio é quem faz o enfrentamento aos trabalhadores do campo, né? Então, a gente precisa ter essa coerência, diria assim, essa coerência de política, né? Política, teórica, enfim. Então, a gente vê que a gente encontra, né, todo um aparato legal que nos traz essas perspectivas de fundamentar esses documentos. Aqui na resolução número 1 ainda, a gente tem lá o artigo 2º, como eu falei lá atrás, né, que trata da identidade da escola do campo. O artigo 5º, que fala das propostas pedagógicas das escolas do campo, né, que tem que respeitar as diferenças desses sujeitos, observando as questões sociais, culturais, políticas, econômicas, de gênero, geração e etnia. E aqui, olha isso que interessante. O financiamento da educação nas escolas do campo, tendo em vista o que determina a Constituição Federal no artigo 212 e no artigo 60 dos atos das disposições constitucionais transitórias, a LDB, nos artigos 68, 69, 70 e 71, e a regulamentação do Fundeb será assegurado mediante cumprimento da legislação a respeito do financiamento escolar no Brasil. Aí tem um inciso segundo que vai dizer o seguinte: as especificidades do campo, observadas no atendimento das exigências de materiais didáticos, equipamentos, laboratórios, condições de deslocamento dos alunos e professores, apenas quando o atendimento escolar não puder ser assegurado diretamente nas comunidades rurais. Então, veja que existe uma garantia, né, para o financiamento da educação nas escolas do campo, observando todas as especificidades dessas escolas. E aqui, no artigo 14, que determina que deve ser assegurado, né, tanto a questão do financiamento das escolas do campo, como também da valorização do magistério e também observando toda uma questão de financiamento, né, da educação nos espaços escolares. Eu vou só parar de projetar aqui, que eu quero mostrar para vocês um exemplo. Depois eu volto aqui. Nós tivemos agora, mais recentemente, a gente teve um município que o Conselho Municipal de lá fez um documento que a gente, inclusive, gostaria de sugerir para vocês, né? Aqueles que ainda não têm, eu estou falando sugerir no sentido de, no caso de alguém que gostaria de ter assim, olha, professora, eu gostaria de ver, né, se a gente precisar de fazer um documento assim, para poder ir contra essas questões do fechamento de escolas aqui no campo, que modelo que a gente poderia estar seguindo? Tem algum modelo? Então, eu diria para vocês que nós gostaria de mostrar, né, que nós temos um município, que foi o município de Correntina,
que o Conselho Municipal de Educação de lá fez um documento que, ao meu ver, é um documento muito interessante. Eu posso até botar aqui para vocês, aqui no chat, o link desse documento, que é para vocês conhecerem melhor, que eu só vou falar por alto aqui. Né? Para quem quiser ter esse documento, ver esse documento, porque está publicado lá, né, no Diário Oficial, mas fica mais fácil quando a gente já acha assim, mais fácil. Então, veja, o Conselho Municipal de Correntina, o município, né, o novo gestor que entrou, queria fechar várias escolas. E aí, né, ao consultar o Conselho Municipal, né, o Conselho fez o parecer sobre o fechamento de escolas do campo lá naquele município, fazendo algumas orientações, todas elas pautadas, né, aqui nós temos aqui o diário, né, da Prefeitura Municipal, o Diário Oficial, e aqui tem parecer CME-SP número 1 de 2025, solicitação de análise da situação das escolas do campo com vistas a se promover um processo de nucleação. E aí, o Conselho observou todas essas legislações que nós fizemos, que eu falei aqui para vocês, né? Inclusive, eles tinham pedido aqui para a gente antes, né, algumas orientações sobre isso, e aí eles trazem aqui o documento, bem interessante, colocando o histórico, relatando o histórico lá da questão do fechamento de escolas no município, o que o município está pautando, e aí eles trazem uma análise. Então, veja que eles estão trazendo uma análise aqui toda pautada na legislação, ó. É necessário que tenha fundamentos, inclusive naqueles artigos que eu falei para vocês ali, ó, naqueles artigos da lei que eu falei para vocês. Então, eles trazem aqui, né, inclusive também com citações da legislação, né, todo o nome das escolas, um levantamento do número das escolas que tem lá no município, que o município está querendo fechar, traz um pouco aqui sobre a orientação aqui do programa Forma Campo, porque a gente tem uma das questões que a gente pontua no termo de adesão, né, vocês podem olhar o termo de adesão desse ano, tem lá, é justamente que a nossa orientação é para não haver fechamento de escolas do campo, e aí o Conselho, ele faz todo esse parecer, né, e traz a recomendação de não fechar as escolas para haver nucleação, né, e é esse o parecer que eles entregam para, a partir das análises todas que é feita, né, em cada escola, enfim, todo um levantamento, como vocês devem lembrar, sim, e aqui tem um tópico que é de recomendações gerais que eles fazem para lá no Conselho, né, devido à consulta que foi feita para eles. Aqui tem a recomendação, né, que eles não querem, né, não concordam com essa questão, né, que tá sendo feita lá no município e tal, enfim. Depois eu botei no chat para vocês podem conhecer aí o documento que está publicado lá no diário, né, do referido município. Então, veja que aquilo que eu disse para vocês, né, que a gente tem aí um processo de fechamento de escolas no país não é só nos municípios, né, no país, e esse fechamento de escolas, né, ele vem aumentando, justamente porque não existe uma forma diria assim, não sei se a palavra seria fiscalização, mas seria um acompanhamento, primeiro que os pais dos alunos, eles não têm, alguns são analfabetos, grande parte é analfabeta, né, e não tem noção de que eles têm direito que os seus filhos estudem nas suas comunidades. Então, não há essa orientação, né, de procurar o Ministério Público, quando há fechamento de escola, que a comunidade não concorda, e que foi feita de forma sem consultar a comunidade. Então, a comunidade pode procurar o Ministério Público,
pode tensionar, fazer mobilizações, enfim, toda essa luta para que não haja o fechamento de escolas. E aí, assim, a gente queria, né, nesse sentido, tá conversando com vocês, né, sobre essa responsabilidade que nós temos enquanto Conselho Municipal de Educação, também a gente que, enquanto universidade, de estar pautando isso na sociedade civil, né, também nos órgãos públicos, para que a gente faça esse enfrentamento, porque nós temos hoje mais de 2 milhões de crianças no Brasil sem estudar, porque as escolas das suas comunidades foram fechadas, e eles não têm como estudar nas escolas onde o transporte escolar está levando. Até porque, como nós bem sabemos, muitos municípios contratam transporte de péssima qualidade, ou ainda, né, a gente tem ali muito distante, fica difícil para a criança, que às vezes tem que levantar muito cedo. Enfim, a criança perde a qualidade de vida. Então, era isso, né, que a gente queria conversar com vocês, estar dialogando aqui com vocês nesse momento, né. Eu sei que nós temos visto, né, muitos municípios que têm lutado contra isso, desde que a gente começou aqui no Forma Campo, que a gente tem feito essa orientação. A gente tem visto o caso de vários municípios que estão reabrindo as escolas do campo. Mais recentemente, essa semana passada, eu estive no município de Cravolândia, que também está reabrindo escolas do campo. Né? A gente tem tantos outros casos de municípios aí que estão reabrindo as escolas. E aí a gente sabe, né, que tem, né, os conselhos municipais de educação, que além da normativa, de ter que fazer essas normativas, tem responsabilidade sobre essa questão de fazer esse acompanhamento. E como a gente é muito preocupado com essa questão da garantia do direito à educação de qualidade, gratuita, né, na comunidade, né, dos alunos, dos estudantes, então a gente está convocando vocês para se juntar a nós, do Forma Campo, nessa luta contra o fechamento de escolas do campo. Porque, como dizem os movimentos sociais, fechar a escola do campo, fechar a escola é crime. Então, agora, eu vou abrir, né, para vocês, para se alguém quiser falar alguma coisa. Já vi que Antony levantou a mão. Então, Antony, pode falar. Boa tarde a todos. Professora, tem algumas questões aqui para a senhora sobre a questão de inscrições. Por exemplo, Marlene Constância, ela pergunta se algum conselheiro pode participar do Forma Campo. E aí, a senhora responde? Pode responder, Antony, acho que você é a melhor pessoa para responder. Então, assim, o programa Forma Campo não é apenas formação de professores. Ela inclui gestores escolares, coordenadores pedagógicos, ela inclui representantes de movimentos sociais, sindicais. Então, tanto, até como perguntaram aqui agora, a questão do sindicato, a PLB, pode se inscrever. E os membros, os conselheiros também, além do presidente, os conselheiros também, porque é importante o conselho estar dentro do processo desde o início, porque quando chega no final, o que chega até ao conselho municipal é a questão do parecer e da resolução para as diretrizes e para as matrizes curriculares. E é um processo de estudo, né, quando chega de última hora dentro do conselho para analisar esse documento e fazer o parecer e resolução. E por isso que é importante que o conselheiro e o presidente do conselho estejam no processo de formação desde o início, porque cada encontro, no caso aqui nosso, das diretrizes e das matrizes, cada encontro é um capítulo que a gente trata desse documento, né, tanto de diretrizes como de matrizes. E o conselheiro ou o presidente estando no processo, ele vai chegar no final já entendendo que é um documento já organizado, já com capítulos e seções, e fica mais fácil na discussão dentro do conselho para produzir o parecer e a resolução para ser publicado no Diário Oficial. Deixa eu ver se tem outra questão aqui, professora.
A outra questão é com respeito à articulação com a secretaria, porque muitos, eu não lembro quem citou aqui, mas muitos dos conselhos não têm essa articulação com a secretaria, e, na verdade, o conselho é parte do sistema municipal, ele tem que estar, né? E tem que haver essa articulação de secretaria com conselho. Conselho, secretaria e escola fazem parte de um sistema de ensino no próprio município, né? Quando é sistema, quando não é sistema, é rede. Então, não cabe não ter essa articulação com a secretaria. É necessário, mesmo porque a secretaria demanda de ações que dependem do conselho, e o conselho demanda de ações que dependem da solicitação da secretaria. Então, é necessário buscar, e como a colega falou aí, deixa eu ver qual é o nome dela, Lidiane Freitas, o AUNCM mesmo, ele tem feito esse trabalho de articulação da secretaria com o conselho. Então, é necessário fazer reuniões de alinhamento, de articulação, porque é imprescindível essas esferas, esses órgãos, para que o sistema funcione de fato como deve. Eu acho que não encerra aqui, acho que as questões são essas, professor. Alguém tem mais alguma dúvida, minha gente? Gostaria de falar? Diga, Márcio. Sou Ulisses, aqui, conselheiro de Botirama, Bahia. Eu entrei agora e perdi um pouco aí. Estava falando sobre o que mesmo? Nós falamos, já tem uma hora que nós estamos falando, Ulisses, né? Isso. Nós estamos falando. Ah, tá, Ulisses. Eu olhei para a Márcia e estou pensando que foi Márcia que entrou com o nome de Ulisses, com Ulisses que entrou com o nome de Márcia. Então, a gente estava falando, nós estamos aqui falando sobre a questão do fechamento de escolas do campo, entendeu? Ações que têm formas de orientação aos conselhos municipais para diminuir ou não deixar, né, acompanhar, fazer análise sobre o impacto para não fechar as escolas do campo. Agora, eu acho que o Ricardo não está gravando a reunião, não, né? Não estou vendo aqui. Ah, tá. Ricardo gravou a reunião, viu, Ulisses? Gravou aqui as explicações, a gente vai disponibilizar no site do Forma Campo para quem não participou, não pegou do início. Tá bom, depois eu pego do começo lá na gravação, Isso. Né? Isso, exatamente, porque lá tem todas as orientações, inclusive com as leis, mostrando direitinho para vocês, tá bom? Tá, beleza, dona Arlete, vamos para frente. Isso aí. A senhora quer que coloque o link de inscrição aqui, pessoal? A ideia é colocar o link de inscrição para vocês já no chat, porque aqueles que já estão aqui hoje já podem fazer a inscrição, né, no programa. Márcia, você havia levantado a mão? Márcia Seara. Oi, Pro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Falo aqui do município de Nilo Peçanha. Me desculpe a ignorância, eu não tenho participado muito, na verdade até me inscrevi no Forma Campo e não dei encaminhamento, e algo que a gente anota aqui nas nossas reuniões do conselho é que às vezes as escolas, a política do município é para manter as escolas abertas do campo, sim, graças a Deus, né, temos avançado muito, mas o que a gente tem sentido aqui é a evasão, né, o êxodo rural. E aí eu gostaria, né, que a senhora teria algumas orientações para passar para a gente como manter esse público, né, manter o pessoal da zona rural em suas localidades. Teria algum documento, alguma normativa, alguma coisa que pudesse nos subsidiar a manter esses alunos em suas comunidades? Uhum. Veja bem, Márcia, nós, quando a gente pensa assim, êxodo, eu tive até uma orientanda que defendeu um negócio sobre isso recentemente, a Maísa Brandão, que é o seguinte, né, quando nós falamos que as pessoas estão indo embora do campo, o êxodo rural, dá a ideia de que aquelas pessoas estão indo porque elas querem ir. E
muitas vezes não é isso que acontece, às vezes é porque elas são expulsas do campo. Expulsas que eu estou falando é no sentido de ir alguém lá e expulsar, não. É no sentido de a política pública deles não serem atendidos, né? Enquanto, por exemplo, de ter financiamento para eles permanecerem no campo, um exemplo, né? Não ter de onde tirar ali a sua sobrevivência. A gente tem aí, por exemplo, porque quando nós falamos de educação do campo, nós estamos falando de algo que é bem complexo. Parece que é assim, a área rural aqui do meu município, mas não é isso não, minha gente, não é só isso, né? Nós estamos falando de uma questão bem mais ampla, por exemplo, um modelo de sociedade. Qual é o modelo de sociedade do país hoje? É de expulsão das pessoas do campo, principalmente nessa região aí, que nós temos aí terras bem agricultáveis, a região que chove muito, né? É uma região produtiva, e a gente sabe que o modelo econômico do nosso país é de expulsão das pessoas do campo. Por quê? Por que esse modelo? Primeiro, a gente coloca na cabeça das pessoas que o campo é o lugar do atraso. Então, a gente já começa na escola expulsar as pessoas do campo. Né? Porque quando a gente não reconhece a importância da identidade, da cultura, quando a gente não trabalha, a começar pelo currículo da escola, que não trabalha a realidade local dessas comunidades, no que se refere ao modo de trabalho, né? Então, se a gente não tem ali, por exemplo, o modo de produção como disciplinas dentro do currículo da escola, para que o aluno possa enxergar a realidade dele dentro do currículo da escola, compreendendo ali desde criança a importância da produção. E aí a gente só ensina para eles o que? A cidade grande é importante, porque é bonita, porque lá tem boa vida, porque lá tem... Enfim, o que é que o menino vai querer? Ir embora para a cidade grande. Então a gente já começa desde a escola expulsando essas pessoas do campo. Né? Acho que Maís vai chamar isso de êxodo rural exógeno, que a gente expulsa as pessoas, não é? As pessoas, elas não estão saindo porque elas... por uma questão de, eu quero ir morar na cidade. Elas estão saindo porque elas são obrigadas a ir morar na cidade. Porque as condições objetivas do Estado não lhes assegurou o direito de permanecer onde elas queriam ficar, ou dar condições de vida sustentável para isso. Então, se a gente não começa, né, desde o currículo da escola, fortalecer a identidade, o modo de trabalho das pessoas do campo, e, ao mesmo tempo, lutar por investimento na agricultura familiar, né, para que essas pessoas elas possam compreender a importância que elas têm enquanto sujeitos camponeses, e que eles são tão importantes quanto quem está na cidade, ou seja, se elas têm garantia de vida digna, um trabalho, né, um trabalho que elas possam fazer ali de uma forma mais... Eu não estou falando aqui de enxada, né? Porque a gente não vai conseguir falar com o jovem para ficar no campo pegando a enxada. Nós estamos aqui já no tempo da tecnologia, de outras tecnologias. Então, é necessário que o governo federal garanta isso. Tem muitos projetos indo para os municípios, né? Indo via editais, né? E a gente sabe que tem muitos municípios que estão participando desses editais para garantir isso à comunidade. Eu acho que o menino de Riacho de Santana está até aí. Não sei se ele entrou aí, Edivaldo, queria até citar esse exemplo. Eu estive em Riacho de Santana, e lá o coordenador de educação do campo lá do município, eles organizam associações rurais para as comunidades, e por meio daquelas associações vem todo um recurso para aquelas comunidades do campo, para comprar maquinários, né? Recursos tecnológicos e financeiros mesmo, para que essas comunidades possam produzir, possam ficar no campo, possam ter vida digna no campo. Então, essa é a questão que nós temos que começar a colocar nos nossos currículos. Mas, ao invés de colocar isso nos currículos, a gente está preocupado em colocar empreendedorismo. E empreendedorismo, né, a gente sabe que, nem vou entrar nesse mérito dessa discussão aqui agora, que é uma lógica extremamente capitalista, o inverso dessa que eu estou falando aqui. Nós estamos pensando numa perspectiva de pensar o coletivo para construir, muito bem, Edivaldo está aí,
Se quiser falar alguma coisa, Edivaldo, porque não sei se eu falei corretamente o que você me expressou no dia que eu estive em Riacho Santana. Então, o que nós precisamos é trabalhar de forma coletiva com as pessoas, produzindo. O exemplo de Riacho Santana, né? Estabelecer associações para que as pessoas possam fazer isso coletivamente, porque quando a gente não tem força, mas se a gente junta um coletivo, a gente tem mais força, né? A gente consegue projetos coletivos. Então, é isso que nós temos que colocar nos currículos das escolas do campo, né? Trabalhar com coletivismo, associativismo, cooperativismo, né? A questão da produção local, a questão da identidade da cultura local, é isso que tem que estar naquela parte diversificada do currículo que está no artigo 26 da LDB, que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Então, é só assim que nós vamos, Márcia, conseguir um pouco mudar essa realidade, e não vou lhe dizer que não é uma coisa para hoje, né? Porque é um processo de construção. A gente vai construindo isso, né, nas crianças, a gente já sabe que os adultos, eles já estão com a cabeça mais formada, e aí tem mais dificuldade da gente ir trabalhando isso no sentido de, diria assim, de mostrar a realidade, porque às vezes as pessoas estão tão convencidas política e ideologicamente de determinadas questões que às vezes não quer nem parar para ouvir a gente. Mas a gente pode trabalhar com as crianças, né, uma perspectiva de sociedade diferente, mais produtiva, com base na realidade, que valorize mais a cultura, os saberes locais, a ancestralidade, a produção local, e assim que nós vamos conseguir mudar a nossa realidade, né? Quando a gente fala de educação do campo, é só assim que nós vamos conseguir não expulsar, a partir das nossas ações e do nosso currículo, né, não expulsar as pessoas do campo, porque, do contrário, trabalhando como nós estamos trabalhando hoje na maioria das escolas, nós vamos fazer exatamente isso que você está falando aí, Márcia, que é expulsar as pessoas do campo. Diga, Kesiane. Então, eu vou falar mais, não vou deixar a oportunidade aí para a Márcia, que é justamente isso que você está falando, né, que a gente teve essa experiência também, aqui, eu coloquei no chat, essa experiência dos editais, né, em parceria com as associações. Então, tem uma comunidade, uma escola quilombola aqui que conseguiu instalar o biodigestor, né, numa escola quilombola, com a produção de gás de cozinha, além do biofertilizante, né. Então, tanto as associações, a comunidade vai ter acesso para administrar, né, tudo isso, tanto quanto a escola. Então, sempre é bom estar puxando a associação. Além disso, né, que vai melhorar essa qualidade de vida, valorizar os bens de produção, outros mecanismos também, né, mostrar esse outro lado das possibilidades do campo para os estudantes e os professores também. Mas eu vou deixar a Márcia falar aí, oportunidade. Obrigada. É rapidinho. Compreendi perfeitamente o que a senhora diz, e é nessa política de educação no campo que a gente vem trabalhando, né, dentro do nosso município. A questão maior é que os pais de alguns alunos nossos, eles que querem que os filhos vá estudar na cidade, né, porque acredita que a escola seja melhor, ofereça melhor qualidade de ensino, para que o aluno também vá aprender novas experiências, entende? Não é que o nosso município ele não esteja garantindo, assegurando e buscando manter as escolas abertas. O contrário, na verdade, são os pais. E a gente fica aqui, quanto conselho, a gente tem reunião, a gente faz assim, como é que a gente vai conseguir manter esses pais com os filhos matriculados nas comunidades, já que é os pais que estão pedindo a matrícula dessas crianças para fora, né? Fora da sua comunidade. E a gente tem buscado essa política de construir diretrizes, de formação do campo, de estar trabalhando os projetos dentro das escolas para valorização da ancestralidade, todo esse processo aí nós temos trabalhado. Só que os pais, eles têm ido em busca de outras coisas, né? De outras experiências para os seus filhos. E a gente fica nesse impasse, né? Porque a gente não pode negar matrícula.
Entendi. Duas coisas sobre isso aí que você colocou. A primeira é que a educação do campo, ela não visa fixar as pessoas no campo. Né? Não é esse o propósito da educação do campo. O propósito é que as pessoas tenham autonomia para poder, por exemplo, escolher entre ficar no campo e na cidade, no sentido de que, por exemplo, ele tem escola, a escola é garantida para ele em qualquer espaço. A questão é que os municípios chegam lá e dizem, vou fechar a escola. E aí, as crianças, nós estamos falando nessa questão, né? As crianças ficam sem escola. Ou são obrigados a sair dali para ir para outras comunidades. Então, nós tivemos, no início do século XX, um projeto de escola rural, que a ideia era fixar as pessoas no campo, como um propósito do projeto capitalista mesmo, que era negar, né, a possibilidade de que eles estudassem na cidade para não tomar, os pais não fossem para lá para não tomar o emprego de quem estava na cidade. Isso aí é diferente, né, porque é pensar a fixação das pessoas no campo. Então, isso é diferente do que é a educação do campo. Então, a educação do campo, as pessoas precisam ter autonomia, condição e ter direito de estar onde elas queiram estar. É diferente. Agora, outra questão dentro do que você coloca é justamente a questão de que, por exemplo, os pais, eles querem que os filhos vão para a cidade e tal. Então, isso acontece principalmente porque as pessoas, elas cresceram, ficaram, né, adultas, ouvindo dizer que o campo é o lugar do atraso e que, portanto, tem que ir para a cidade para se desenvolver. Então, nesse sentido, se eu quero o melhor para o meu filho, eu quero, de fato, levar ele para onde que seja o melhor para ele. Então, no caso, se o melhor é a cidade, né, se eu cresci desde criança ouvindo que o melhor é a cidade, então, a escola, por sua vez, quando chega no campo, ela chega lá e trabalha uma proposta urbanocêntrica, né, na maioria dos lugares. Aí, no seu caso, você já disse que não é o caso daí de Nilo Peçanha, né? Mas, enfim, na maioria dos lugares, os professores planejam na cidade, não envolvem a comunidade, e já chegam lá com tudo pronto, sem envolvimento, com uma proposta urbanocêntrica para trabalhar no campo. Ou seja, justamente, é uma proposta de educação que vai contribuir para expulsar as pessoas do campo, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Se o pai, ele percebe que a escola, né, valoriza a identidade, valoriza a cultura, a escola está dando condições de melhorar, inclusive, a produção local dele, né, e da comunidade, então, normalmente, os pais, né, eles não vão ter esse impulso de sair para levar o filho para estudar na cidade por uma questão de achar que ali é o lugar do atraso. Possam trabalhar, estudar nas suas comunidades, tenham esse direito garantido, né? Tem esse direito garantido de estudar nas suas comunidades. Alguém mais? Deixa eu ver o chat aqui. Tem alguém da diretoria da UNCM, Bahia? Quem é, gente? Se manifeste. Não é muito boa essa fala aí, dona Arlete. Dona Arlete. Foi. Muito boa essa fala aí sobre... Ulisses, diga aí. Muito boa essa fala aí da senhora sobre o campo aí, viu? Porque muitos querem estudar e vêm para a cidade e acaba fazendo o êxodo rural, né? Que é falado. Então, se o pessoal se organizar em associações e for para frente, que é porque falta também a união. Eu vejo que falta união no pessoal dentro da zona rural através das associações. Muitos saem, não querem, mas é muito boa essa fala aí. A senhora deve ter uma experiência boa pela fala aí, viu? Eu sou novo nisso aí porque eu nasci no campo, mas me criei mais na cidade. E fui estudar um pouco fora para poder estar aprendendo mais um pouco. Mas parabéns a todos aí pela
Tô aprendendo aí com vocês, viu? É isso aí, Ulisses. Vamos aprender juntos aí. Então, bom, minha gente, é isso, né? A gente queria dialogar um pouco com vocês, né, sobre essa questão. Parece que a Giovânia que está aí, né? Que colocou aqui. Giovânia, cadê você? Estou aqui, Arlete. Fui convidada por um conselho e estou aqui aprendendo com você. E vendo se tem alguma coisa que a gente não tenha feito para que a gente possa fazer ainda com os conselhos, que temos feito muito, né? Mas estou por aqui, acompanhando a reunião desde o início. Fui comunicada por um conselho que perguntou se eu estaria. Eu falei que não tinha conhecimento da reunião, mas a colega me pediu para estar presente exatamente pelo trabalho que a gente faz, né? Se era uma reunião de articulação com os conselhos, a gente tinha todo interesse em estar presente para ajudar na articulação, inclusive na orientação. E quero até pedir desculpas a você por ter me manifestado. Eu fiquei em silêncio o tempo inteiro, até porque achei que devia ficar, que não é do meu perfil, mas eu achei que no final, assim, a gente não pode achar que tem um peso tão grande para que os conselhos sozinhos consigam fazer essa mudança que a gente precisa do enfrentamento ao não fechamento das escolas do campo, né? Assim como você está enfrentando essas questões do campo, nós estamos enfrentando cotidianamente os ataques aos conselhos como órgão de gestão democrática, a falta de estrutura e funcionamento dos conselhos, o desrespeito às resoluções e pareceres dos conselhos, inclusive de pareceres importantes, como o de Correntina, que tem feito pareceres importantes para diversas questões, mas que tem uma dimensão legal aí que o próprio Conselho está enfrentando. Então, há um que me tem acompanhado esses desafios da própria atuação dos conselhos. Vejo aqui no grupo diversos gestores, conselheiros e ex-conselheiros, e sabem que a gente precisa ter uma articulação muito mais firme. Claro que o processo de orientação para a construção das diretrizes é fundamental. Eu sempre acho muito bom ouvir você, porque a educação do campo tem que ser uma opção política, não é só a gente tecnicamente saber como fazer um parecer, né? Mas você chama o tempo inteiro a atenção de uma opção política nossa do que é mesmo a educação do campo, quem são os sujeitos do campo. E a gente está enfrentando, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente entender de uma vez por todas que preparar os conselhos, fazer formação permanente é fundamental, inclusive com essas orientações que você trouxe, que a UNCME também tem, a UNCME produziu um documento de protocolo orientando, que foi um compromisso que a gente fez com o Formacampo. Anthony, você nunca mais entrou em contato comigo, né? Mas a gente entende também. Nós fizemos um compromisso com vocês e cumprimos, sabe por quê? Que tem lugares que o conselho, primeiro, não sabe que fechou, então nós temos um protocolo. Se fechou e o conselho não tinha conhecimento e teve depois, tem um protocolo. Se o conselho tem conhecimento antes, tem outro protocolo, né? Então, tem várias situações que acontecem, porque muitas vezes o gestor, ele fecha e quando o conselho vai saber, já está fechado. Mesmo assim, o conselho precisa se manifestar. Então, nós construímos um protocolo com 3 ações que precisam ser feitas pelo conselho para que a questão do fechamento não fique sem uma providência imediata, caso realmente isso cause prejuízo à comunidade, inclusive com relação a transporte, distância, segurança das crianças, uma série de questões, né? Inclusive quando envolve a educação infantil é pior ainda. E aí, finalmente, para não ficar falando muito, eu quero agradecer a você mais uma vez, importante ouvi-la, aprender sempre, né? E dizer que, assim como você tem esse compromisso muito forte com a educação do campo, a UNCME Bahia também tem um compromisso muito forte com os conselhos de educação. Então, essa é a nossa luta, a gente tem feito da melhor maneira possível, né? E produzindo. Tem conselheiros novos, eu sei que aqui tem conselheiros que não são presidentes, e talvez a gente, quando orienta o presidente, isso não chega ao colegiado. Eu sei que aqui também tem conselheiros novos, se vocês forem acompanhar o que mudou de conselheiro nos municípios agora,
tem gestor que entrou e praticamente fez um ato de exoneração dos conselheiros, intervindo nos mandatos, na gestão democrática, que é outra coisa que a gente está resolvendo. Mas, finalmente, Arlete, dizer que lembre de nos avisar, conte conosco, qualquer articulação que envolva os conselhos, a gente está disposto a ajudar. Inclusive, a gente tem um protocolo agora com o Ministério Público, porque a gente precisa de mais apoio para os conselhos, e cada vez que um conselho está mais fragilizado, a educação pública também está mais fragilizada. Então, a gente também quer muito fortalecer os conselhos e chamar mais gente para apoiar esse fortalecimento. Nesse momento, a gente está fazendo também essa articulação com o Ministério Público da Bahia, porque em alguns momentos só o diálogo não resolve, então tem que ter uma ação mais estruturada de um órgão que tenha um outro patamar de poder junto à gestão municipal. Mas um grande abraço para você, para os colegas conselheiros que estão aí, para os presidentes de conselho, para quem me avisou da reunião e deixou que eu entrasse, disse, está aqui o link, eu recebi o link, porque foi mais uma oportunidade que eu tive de aprender com a Arlete sobre a educação do campo, que se eu ouvir 10 vezes a Arlete falar de educação do campo, eu sempre vou ter uma coisa nova para aprender. Então é isso, um grande abraço aí no coração de vocês, viu? Para todo mundo aí que está presente. Alô, se eu só perguntar aqui, dona Arlete, ela é diretora, para mim entender quem são os cargos aí, dona Arlete é o que mesmo? Eu sou coordenadora do Forma Campo e Giovânia é diretora da UNCME. UNCME Bahia. Diretora aí, como é o nome? Giovânia, que coordena os conselhos de educação da Bahia. Certo, é porque eu sou novo, primeira vez conselheiro, né, represento os pais de alunos, e aí eu estou conhecendo o pessoal aí. É só para você entender, viu, Arlete, a gente aqui está se deparando que os gestores estão dizendo, a gente acabou com aquele conselho, eu estou criando um outro conselho novo, então, criando um conselho para chamar de seu, né? Então, a gente também, é outro enfrentamento que a gente precisa, né? Para que essas coisas não aconteçam. Quem acompanha os trabalhos da UNCME sabe disso. Mas a gente está na luta. Acho que é todo mundo junto, como está aqui, e não esquecendo, né, de quais são as lutas estruturantes. Eu acho que em algum momento você vai fazer aí de novo, né, uma live ou alguma reunião que a gente possa discutir um pouquinho esses enfrentamentos no Plano Nacional de Educação, né, que está vindo aí, né. Quero lhe dar uma notícia nova. Hoje eu sou membro da CADARA, né, a Comissão Nacional para as Relações Étnico-Raciais. A gente está discutindo a educação quilombola, e também está havendo muito fechamento de escolas quilombolas, está agora com o pessoal da CADARA discutindo isso. Então, é muita coisa, viu? Acho que esse coletivo que está aqui, não conheço todo mundo, mas conheço muitas pessoas, tem um desafio, que é um desafio do modelo de sociedade, que a gente quer mesmo é um modelo de sociedade diferente. E é uma luta que não é fácil, não é simples, e a gente vai precisar estar repetindo, às vezes, as mesmas coisas, mas rearticulando sempre essa possibilidade da gente estar junto, né? E defendendo essas questões. Um beijo no seu coração, Arlete. Com certeza. Giovânia, bora formalizar aí, Giovânia, essa parceria aí com o ESB. Vamos formalizar para a gente poder fazer esse trabalho mais coletivo aí. Manda de novo aí o termo, que eu discuto. Bom, professora, eu veio aqui novamente, de volta. Agradecer a colega. A senhora que soltou a minha mão, não foi que eu soltei da senhora, não. Pois exatamente, ninguém. Gente, às vezes a gente solta e não vê que soltou, viu, Antônio? Mas a gente pode pegar de novo, não tem nenhum problema. Por isso que eu estou aqui. Gente, a participação de Giovânia, que é muito importante, porque é a pessoa que está justamente na questão da diretoria mesmo dos Conselhos Municipais de Educação. Então, qualquer coisa que os conselhos vão fazer, de fato, né, é necessário estarem ligados à UNCME, né, e se a gente consegue unificar nossas forças aí, junto à UNCME, Forma Campo, UNDIME, todas essas instituições, universidades, né, para a gente fazer uma só voz e uma só luta, né, fazendo os enfrentamentos aí cotidianos na resistência, porque a gente sabe que não é fácil, a gente lutar sozinho, a gente nunca consegue nada, né, a gente tem que unir nossas forças mesmo. Então, eu acho que a gente consegue fazer isso coletivamente,
a gente sai desse âmbito, né, do individualismo, e aí a gente, sim, nós, enquanto classe trabalhadora, né, enquanto pessoas aqui que estamos lutando por essa educação que possa atender todos e todas, né, de uma forma mais, diria assim, agregadora e libertadora mesmo, então acho que a gente tem muito mais êxito, né, eu fico muito feliz da gente poder estar fazendo essa luta juntos. Quando a gente começou a formar campo, a gente não tinha nem ideia de falar com conselhos municipais de educação, mas, assim, o movimento é dialético, né, e acabou que nós fomos entendendo que era necessário a gente ter ajudar os conselhos nesse sentido, não no sentido de ocupar o espaço do outro, não nesse sentido, mas no sentido mesmo da gente estudar coletivamente e aprender um pouquinho mais, né, como nós fizemos aqui hoje, né, estudando um pouquinho mais de educação do campo, conhecendo um pouco das legislações, pode ser nova para alguns, para outros já está bem conhecido, mas a gente vai crescendo juntos, aprendendo a cada dia um pouco para a gente fazer uma educação diferente e ir superando todas essas barreiras, né, que a sociedade vai nos impondo. Tem alguém que está escrito gestão de projetos com mãozinha levantada. Quem é, minha gente? Identifique-se. Sou eu, Virgínia Araújo. Eu sou do Virgínia. Boa tarde a todos, todas, todos. Boa tarde. Eu represento a Fundação APAEB, que é uma organização não governamental aqui em Valente, no território do Cisal. Primeiro, gostaria de parabenizar pela iniciativa de reunir os conselheiros municipais de educação. Isso é muito importante para a gente se aproximar mais do Formacampo. Eu sou militante da educação do campo, inclusive no meu mestrado, a minha dissertação é sobre formação e organização do trabalho pedagógico, né, nas escolas do campo. E dizer que a Fundação APAEB vem, inclusive, Arlete, nessa luta de estar lutando por o não fechamento das escolas do campo. A Fundação APAEB, juntamente com outras instituições aqui do território do Cisal, também está na luta com a Universidade do Estado da Bahia para o não fechamento das escolas do campo. E a gente aproveita dizendo que Valente ela está com um diferencial nos últimos 2 anos, que está crescendo as escolas do campo e não fechando. Então, a gente fica feliz, porque depois de tanto a sociedade civil bater na tecla, de tanto os próprios coordenadores pedagógicos do município baterem na tecla, o município faz essa nova ação, que é fortalecer as escolas do campo, ampliando, reformando escola, e inclusive agora nós temos também, para além do ensino fundamental, nós temos também a questão da educação de jovens e adultos, que nos últimos 3 anos se fortaleceu no campo. E isso tem fortalecido demais as escolas do campo, porque a EJA, ela se despontou e nós temos muitas turmas no campo da EJA. Então, isso é muito importante. Então, dizer que o município de Valente, o Conselho Municipal está à disposição. Hoje nós estamos representando o Conselho, nossa presidente passou a ser secretária e eu como vice. Nós estamos assumindo, por enquanto, a sociedade civil, mas até definir, mas dizer que tanto o Conselho Municipal de Educação quanto as organizações da sociedade civil aqui do território do Cisal, nós estamos atentos a esse movimento, né, das escolas do campo e dizendo não a todo momento ao fechamento e à precarização do trabalho dos educadores e educadoras do campo. Então, para nós é muito importante essa temática e estamos à disposição da UNCME e da universidade para o que precisar para essa luta. Inclusive, recentemente, a UNEB está com uma pesquisa sobre o fechamento das escolas do campo. A gente tem contribuído também para divulgar isso, inclusive estamos fazendo parte do grupo de pesquisa de educação do campo da UNEB,
e também do centro acadêmico aqui do CAEC-DT, que é ligado à educação do campo também, inclusive tem um curso de agroecologia através da pedagogia da alternância. Então, estamos nos fortalecendo, acreditando que gestão pública e os movimentos sociais podem coibir esse tipo de ação que é o fechamento de escolas do campo. Então, nós sabemos que são interesses diferentes, sociedade civil e gestão pública, mas aqui no território, aqui em Valente, nós estamos tentando unir forças, gestão pública e sociedade civil, para coibir esse tipo de atitude que fecha e que diz não aos jovens, crianças, idosos, adultos do campo, de ter acesso à escola. Então, a gente quer uma escola do campo fortalecida e dizendo que é possível viver no campo com qualidade de vida a partir do processo de adaptação, de convivência com o semiárido. Então, deixa aqui o nosso recado. O Valente tem sido muito forte nesse sentido, porque tem escutado a sociedade civil, no sentido de não fechar, e sim fortalecer as que já temos, e por que não dizer ampliar a matrícula. Hoje é uma luta para a ampliação da matrícula das escolas do campo, principalmente com o fortalecimento da EJA. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. Inclusive, nessa reunião, nós estamos com uma das coordenadoras presente também, a Milena, que é coordenadora também pedagógica da Secretaria de Educação, que é uma jovem do campo, que construiu toda a sua trajetória através da Escola do Campo e hoje é coordenadora também ligada ao baú de leitura da Escola do Campo. Então, a gente agradece e deixa aqui o nosso abraço, estamos à disposição para o debate. O Conselho Municipal de Educação de Valente tem uma participação bastante ativa da sociedade civil. Estamos atentos a essas mazelas e não vamos permitir nem em Valente, nem no território do CISAL, porque a gente acredita que é um tema que perpassa pelo desenvolvimento sustentável do nosso território. Então, portanto, estamos atentos. Um abraço a todos e todas. Que coisa boa, né? Muito importante e bacana a gente ouvir, né, essas experiências e também saber que tem pessoas, conselhos, né, bastante comprometidos com a educação do campo aí nos seus espaços. Gente, que coisa boa, viu? Eu queria fazer alguns informes para vocês. Nós já estamos construindo, Valente tem a Lei Municipal da Educação do Campo e tem diretrizes também já, mas é de muitos anos, se eu não me engano, 2006 ou de 2008. E o ano passado, a gente já fez a reformulação e vamos passar agora por um momento de aprovação, creio que ainda nesse primeiro semestre de 2025, das novas diretrizes da educação do campo do nosso município. E a sociedade civil também ajudou na reconstrução, na reelaboração. Que coisa boa, hein? Muito bacana. Gente, alguns informes, já finalizando aqui nossa reunião, né? Alguns informes aqui para vocês. Olha, no período de 7 a 9 de maio, nós vamos estar realizando o encontro do Formacampo. Nós teríamos um encontro do Formacampo em Ilhéus, na UESC, no final de dezembro. No mês de dezembro de 2024, não deu certo. Aí nós postergamos, né, para esse ano, conforme organizamos junto com os coordenadores e com as próprias instituições parceiras. Então, a gente ficou para fazer no mês de maio agora, vai acontecer na cidade de Guanambi. A gente vai estar sendo abraçado lá pela Secretaria Municipal de Educação de Guanambi, junto com o NEB, e a gente vai estar fazendo no período de 7 a 9 de maio, lá em Guanambi, esse encontro. Na verdade, é o 9º encontro territorial baiano de educação do campo, do Formacampo, né? E aí a gente espera contar com todos vocês. A gente vai mandar um comunicado para os secretários municipais de educação, porque uma das questões que nós temos feito... O que a Giovânia está colocando? Tem outra coisa aí, Giovânia? Ah, meu Deus. Tá.
uma questão que a gente tem sempre sido feito com os secretários é justamente que eles possam estar fazendo a questão de financiando, né, a ida das pessoas dos municípios para as atividades que são realizadas pelo Formacampo. Essa é uma atividade, né? Uma outra atividade vai ser justamente a atividade que o próprio GT de diretrizes vai fazer, né? Mas isso o Anthony depois vai passar para vocês lá no grupo das diretrizes, tá certo? Não sei se tinha alguém com mão levantada. É Giovânia? Não? Então, assim, eu não sei se tem mais algum informe que eu esqueci, se o pessoal que está aqui do Formacampo gostaria de falar. Diga, Nete. Professora Giovânia, o encontro é o Salvador que a senhora está falando? Boa tarde, pessoal. Eu sou Givonete, sou professora do município de Nova Açores e sou conselheira. Essa reunião me identifiquei bastante, porque sou do campo, moro no campo e sou professora do campo. Tanto que minha monografia foi sobre educação no campo e tem um cordel feito sobre educação no campo, porque sou apaixonada por educação no campo. Então, essa reunião foi excelente, foi de bastante esclarecimento, parabéns a todos os envolvidos, e me identifiquei bastante mesmo. Precisamos de mais reuniões dessa daí. Um abraço a todos e a todas. Todos os meses nós vamos ter uma, beleza. Aí vamos passar uma ajuda lá no grupo. Pronto. Nete, fecha o telefone, por favor. Nete, fecha o telefone, por favor, querida. Estou fechando. Pronto. Então, minha gente, se o pessoal do Formacampo não tem mais nenhum aviso, né, a gente vai, então, né, encerrar a nossa reunião, esperando contar com vocês para as próximas, e gostaria já de antemão deixar certo com vocês aqui a participação na nossa live de abertura do programa Formacampo. A live oficial de lançamento do programa vai ser no dia 11 de abril. Então, gostaria já que vocês agendassem essa data aí, 11 de abril, às 14 horas, para que a gente possa participar coletivamente da live de lançamento oficial do nosso programa nesse ano de 2005. Tá certinho? Então, boa tarde a toda a gente, um excelente final de semana para todo mundo. Giovânia, um abraço também, né? Vamos seguindo aí na luta e na resistência da educação do campo. Vai mandar o link, né, da reunião? Sim, vamos mandar nos grupos lá com vocês. Certo. Tchau, gente. Um abraço, Arlete. Mandei meu novo número para você, viu? Mandei meu novo número aí. Tchau, tchau. Tá certinho. Tchau. Tchau, um abraço a todos. Foi bom participar aí. Tchau, gente.